Galera, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o professor Martim, estamos no Leituras de História e hoje vamos falar sobre o ciclo da mineração no Brasil. A expansão bandeirante resultou na descoberta de ouro e diamantes na região das Minas Gerais, fato muito esperado por Portugal. As primeiras descobertas no final do século XVII coincidiram com a crise da economia açucareira devido à concorrência holandesa das Antilhas. A mineração passou rapidamente a ser a principal atividade econômica da colônia, iniciando-se o ciclo da mineração. As notícias da descoberta de ouro agitaram não só a colônia, mas principalmente Portugal, de onde vieram milhares de imigrantes em busca de enriquecimento rápido. A mineração afetou profundamente a sociedade brasileira e foi o último ciclo econômico do período colonial. As descobertas auríferas provocaram um grande aumento populacional. Vejam só, o Brasil, que em 1700 tinha cerca de 300 mil habitantes, em 1800 passou a ter 3.300.000 habitantes. O novo ciclo econômico teve início em Minas Gerais e logo se alastrou por Goiás, Mato Grosso e estimulou o povoamento dessas regiões, fundando diversas vilas e cidades. O Brasil passou a ter um novo eixo econômico, a região Centro-Sul, especialmente Minas Gerais. Com o deslocamento econômico da colônia do Nordeste para o Sudeste, a capital foi transferida em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. Para ligar a região mineradora ao porto do Rio de Janeiro, construíram-se estradas e estabeleceu-se um intenso comércio para abastecer a região das minas. A riqueza obtida com ouro e o aumento populacional fez crescer o mercado consumidor, estimulando a importação de manufaturas, além de favorecer a produção interna de alimentos e gado. Tropas de mulas, o principal meio de transporte colonial, cruzavam o Brasil em direção ao Rio de Janeiro, levando e trazendo mercadorias. Isso fez nascer uma integração econômica nacional e o desenvolvimento do mercado interno. O ciclo da mineração também desenvolveu a vida urbana, pois surgiram cidades onde se estabeleceram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, intelectuais, padres e funcionários públicos, caracterizando uma camada social intermediária. A riqueza, assim, não ficou concentrada num único grupo social, como acontecia durante a economia canavieira, quando a sociedade era composta basicamente pelos senhores e escravos. Na economia mineradora, além dos grandes mineradores e escravos, ganhou importância uma nova classe, a classe média, composta por uma população livre e produtiva que contribuiu para o aumento das riquezas. Um fato desse período merece destaque. Alguns negros foram recompensados por seus senhores com a liberdade, devido ao êxito da exploração mineradora. Foram chamados de negro-alforriados ou forros. Contudo, a maioria dos negros continuou a trabalhar como escravos nas minas, levando muitos às fugas, à luta contra a escravidão e com isso a formação de novos quilombos. A riqueza das minas incentivou também as atividades culturais. Filhos dos colonos ricos iam estudar na Europa, voltando para o Brasil cheios de ideais progressistas. Foi assim que ganharam destaque poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio de Alvarenga Peixoto, entre outros. Foi também intenso o desenvolvimento da arquitetura e das artes plásticas, como a escultura, em que se distinguiu Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com as suas obras em pedra-sabão e em madeira, espalhadas em várias cidades de Minas Gerais. Com a descoberta de ouro pelos bandeirantes, Portugal criou a Intendência das Minas, em 1702, para controlar a exploração da mineração. Cabia à Intendência distribuir os lotes a serem exploradas, chamadas de datas, e cobrar dos mineradores os impostos devidos à coroa. As datas variavam de tamanho, pois eram distribuídas de acordo com o número de escravos que os mineradores possuíssem. Todos os mineradores deveriam entregar à intendência 20% do ouro encontrado. Esse imposto ficou conhecido como um quinto. Tentando de todas as maneiras livrar-se do pagamento do quinto, disseminou-se o contrabando. Para evitá-lo, proibiu-se a livre circulação do ouro em pó e em pepitas na colônia, criando em 1720 a Casa de Fundição. Todo o ouro encontrado nas lavras, grandes minas, nos garimpos onde era feita a faiscação ou nas areias dos rios, tinha de ser entregue às casas de fundição.
Nelas o ouro era derretido, transformado em barras, das quais era retirado o quinto pertencente a Portugal. Em 1750, aperfeiçoando a rigidez fiscalizadora, o governo português substituiu o quinto por um total mínimo previamente estipulado a ser arrecadado, sem arrobas, ou seja, 1.500 quilos anuais de ouro. Para garantir a arrecadação, caso esse total não fosse alcançado, era declarada a derrama, a cobrança pelos soldados portugueses chamados de dragões. Eles invadiam casas, tomando o que tivesse valor, a fim de completar as 100 arrobas devidas à metrópole. Essa atitude de Portugal deixou um rastro de insatisfações por toda a colônia. A descoberta de diamantes em 1729, no Arraial de Tijuco, hoje Diamantina, levou Portugal a adotar um controle fiscalizador apropriado à extração de diamantes. Inicialmente, cobrava dos mineradores apenas o quinto. Entretanto, frente à dificuldade em quintar o diamante, porque ele não podia ser derretido e fundido em barras como ouro, Portugal expulsou os mineiros da região e arrendou a exploração a empresários chamados de contratadores. Em 1771, o próprio governo português assumiu a exploração de diamantes como monopólio da coroa. A decadência da mineração se deu progressivamente a partir da segunda metade do século XVIII, devido ao esgotamento das jazidas e ao uso das técnicas rudimentares que não eram capazes de uma prospecção mais profunda no subsolo. As décadas de 40 a 70 foram as mais ricas e o ano de 1754 o apogeu da extração mineradora. Daí em diante ocorre o declínio. À medida que diminuía a produção aurífera, Portugal aumentava a pressão na colônia para obter as 100 arrobas anuais. O clima de descontentamento criado com a derrama resultou na mais importante revolta colonial brasileira, a Inconfidência Mineira. O ciclo da mineração, além de resultar em importantes transformações da colônia, propiciando o surgimento de um mercado interno e de uma camada social média, integrando economicamente diversas regiões, também acelerou o desenvolvimento do capitalismo europeu. Toneladas de ouro brasileiro foram levadas para a Europa, através de Portugal, na forma de impostos ou de pagamentos pelos diversos produtos importados, especialmente os manufaturados. Na época da mineração, Portugal vivia uma completa dependência econômica da Inglaterra, importando desse país quase tudo o que necessitava. Essa situação se estabeleceu pouco a pouco a partir da Guerra da Restauração, em 1640, quando Portugal necessitou de ajuda militar e comercial inglesa para pôr fim ao domínio espanhol. Vencida a Espanha, Portugal estava debilitada financeiramente, o que, somado à crise econômica açucareira do Brasil, levou à consolidação da dependência para com a Inglaterra. O Tratado de Methuen, assinado por Portugal e Inglaterra em 1703, deixa clara essa relação desigual. O tratado determinava a livre entrada dos vinhos portugueses no mercado inglês, que em troca controlaria seus produtos manufaturados, sobretudo tecidos no mercado português. Por esse motivo, o pacto entre os dois países ficou conhecido por Tratado dos Panos e Vinhos. Em Portugal, o tratado beneficiou somente os produtores de vinho, impossibilitando o desenvolvimento de outros setores, principalmente o da tecelagem. De modo geral, Portugal gastava cada vez mais com as importações e pouco ganhava com as exportações, cobrindo seu déficit comercial com o ouro e os diamantes arrecadados no Brasil. Assim, foi muito mais a Inglaterra e não Portugal que se beneficiou com o ciclo brasileiro da mineração. E pode-se dizer que o ouro brasileiro ajudou a dinamizar o desenvolvimento capitalista inglês, especialmente seus banqueiros industriais. Pois bem, em resumo, o que nós vimos? O ciclo da mineração teve início com as descobertas de ouro por parte dos bandeirantes, constituindo o último ciclo da fase colonial brasileira. A população brasileira aumentou significativamente com a mineração, urbanizando o interior brasileiro. O deslocamento do centro econômico colonial do Nordeste para o Sudeste levou à transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se um mercado interno e a interligação econômica com outras áreas coloniais que abasteciam Minas Gerais. Com a mineração surgiu uma sociedade com maior mobilidade social e uma camada média. A riqueza das minas favoreceu também o desenvolvimento cultural da colônia, destacando-se poetas como Tomás Antônio Gonzaga e escultores como Aleijadinho. Em 1702 foi criada a Intendência das Minas, órgão responsável pela distribuição dos lotes das minas, que eram chamadas de datas, e pela sua cobrança do quinto. Em 1720 foram criadas as Casas de Fundição, proibindo-se a circulação do ouro por toda a colônia. O apogeu da rigidez fiscal portuguesa se deu com a determinação da arrecadação de uma taxa anual de 100 arrobas de ouro,
Caso essa cota não fosse completada, haveria aplicação da derrama. Isso levou os colonos a se levantarem contra Portugal, como aconteceu com a Inconfidência Mineira. Quanto à exploração de diamantes, Portugal de início cobrava o quinto do que era recolhido. Depois passou a arrendar a exploração aos contratadores e finalmente assumiu o monopólio da exploração. A partir de 1760, aproximadamente, teve início a decadência mineradora, devido ao esgotamento das jazidas e às técnicas rudimentares de exploração. O ciclo da mineração transformou profundamente a colônia e beneficiou principalmente a Inglaterra, devido ao Tratado de Methuen, de que Portugal transferia cada vez mais as riquezas para a Inglaterra, pagando por produtos manufatureiros. A Inglaterra foi um dos países que mais se beneficiou com o ouro brasileiro. Pois bem, pessoal, estamos aqui encerrando mais um podcast. Até o próximo.